Muito bem, esta palavra que foi tão bem cantada pelo nosso querido Vavá Rodrigues e sua esposa Sueli será agora ministrada por este craque, pastor Itamir Neves. Privilégio de tê-lo como meu mestre ali na Faculdade Teológica, um dos meus conselheiros também. O pastor esteve conosco em outubro, no último domingo do nosso mês da Reforma, esteve falando sobre somente a Escritura, a importância da Palavra de Deus. E hoje ele vai inaugurar a nossa Escola Bíblica Dominical, que inicia-se no dia 4 de março, mas nós neste mês de janeiro e fevereiro estamos tendo aos domingos aulas magnas com os temas que constarão da nossa Escola Bíblica. E o primeiro deles é a carta de Paulo aos Romanos, como eu disse no início do culto, este tratado teológico, também chamado por muitos teólogos de o quinto evangelho, tamanha sua importância para o cânon, para a Bíblia Sagrada. E nós vamos ter uma aula de teologia. Você que ama estudar a Bíblia, prepare suas anotações, eu fiz pela manhã. Certamente você será ricamente, profundamente edificado nesta noite. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por ter trazido aqui os teus filhos neste dia tão especial para nós e para cada um dos ouvintes da nossa querida Rádio Transmundial que nos acompanha ao vivo. Pedimos agora a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Itamir, teu servo. Que todo o conhecimento que o Senhor mesmo colocou no seu coração e em sua mente seja agora transmitido para as nossas mentes. Que o poder da tua palavra saia agora por este microfone, alcance o nosso coração nesta igreja e através das ondas do rádio e da internet a todos que estão nos ouvindo nesta noite. Pois assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado. A graça e a paz. Graça e paz, irmãos. Amém. Isso aí é muito melhor assim, né? É só que antes de começar, eu queria mandar um abraço para uma ouvinte nossa que está nos ouvindo exatamente agora, sabe aonde? Em Estocolmo, na Suécia. É interessante. A Eliane Edros, ela está lá em Estocolmo, na Suécia. E também aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Norte, em São José do Campestre, tem um casal, Alex e Milene, estão nos acompanhando também. Um abraço para todos vocês e um abraço para todos que estão nos ouvindo, que não deram seu nome ainda, mas que estão nos acompanhando. E para nós realmente é um privilégio poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Para mim é um grande privilégio voltar aqui à igreja e estudar com vocês, e principalmente nesse dia, nessa ocasião, porque vocês estão, vamos dizer assim, inaugurando esse projeto tão especial que é a Escola Bíblica Dominical. Não existe uma escola melhor no mundo do que essa escola que é dominical, porque nela nós estudamos, não é qualquer livro não, nós estudamos a palavra de Deus. Eu espero que você esteja encorajado a vir pela manhã. Nós vamos ter classes em 2 horários, vocês vão saber direitinho isso daí, mas eu acho que uma é às 8h30 e outro às 10h15, tá certo? Eu estou por dentro do negócio aqui, você vê que... Então, por favor, acorde cedo. Eu sei que essa turma é a turma da noite, mas acorde cedo. Uma vez, 2 vezes, aí você vai gostar, você vai ficar vindo sempre. Eu queria que a gente começasse a olhar para esse livro que o pastor Marcos mencionou, que vai ser um dos temas que nós vamos estudar durante o semestre. É a carta de Paulo aos Romanos. Quem vai estar nos ajudando lá a passar os slides então, exatamente, que eu não ouvi, mas tá bom. Tamires, interessante, quase que é Itamir, mas é Tamires, por favor não confundam. Só que eu gostaria de começar com uma palavra de Paulo aos Romanos. Abra sua Bíblia. Você trouxe Bíblia agora de noite ou não? Porque agora tem muita gente que traz Bíblia no celular, e aí a gente precisa saber se você está vendo as redes sociais ou a grande rede que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 15. E eu queria que a gente começasse a olhar para um versículo muito importante, o versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino,
para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. 2018, nós estamos começando, hoje é o segundo domingo, e com certeza esse é um ano em que o coração do brasileiro deve estar cheio de esperança. Nós estamos esperando alguma coisa, e nós estamos esperando o quê? Que o nosso país dê uma melhorada, sim ou não? Olha, gente, amém, aleluia, exatamente, é isso daí. Por quê? Porque nós estamos passando por dias bem delicados, bem difíceis. Mas é interessante que a gente não pode esperar simplesmente nos homens, nos políticos. E, por falar em políticos, é uma das classes menos aceitas pela sociedade, é o pessoal da política. Qual é a nossa esperança verdadeira? A nossa esperança verdadeira está no Senhor Jesus Cristo. Portanto, mais do que nunca, o estudo da Bíblia, tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, para que pela consolação, pelo conforto, pela ajuda, pelo estímulo que a palavra traz, tenhamos o quê? Esperança. E a nossa esperança deve estar fundamentada no Senhor Jesus Cristo, e não apenas nos homens, porque tudo isso aqui um dia vai ficar, mas nós um dia estaremos na presença do nosso Deus. Essa esperança é que nos motiva. Então, olhando para essa carta, para esse autor tão especial, nós temos que ver essa frase inicial aí que você está vendo já na tela, que diz o seguinte: Romanos, então, é a mais importante e teologicamente a mais significativa carta do apóstolo Paulo. Você sabe que ele escreveu pelo menos 13 cartas. Há uma dúvida, alguns entendem que ele tem escrito também a carta aos Hebreus. Eu particularmente acho que não, mas tudo bem. De qualquer maneira, de 27 livros do Novo Testamento, 13 são de autoria dele, isso é, inspirado, que foi pelo Espírito Santo. E entre esses 13 livros, a carta de Paulo aos Romanos, essa carta é realmente a mais significativa carta que temos na palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo. E aí, logo no comecinho da carta, ele mostra essa verdade, que é uma verdade fundamental para as nossas vidas e para a vida de qualquer pessoa. Vamos tentar ler juntos? Será que dá para a gente acompanhar? Acho que dá, né? Vamos tentar todo mundo ler juntos, então? Vamos lá? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Essa é a grande notícia, essa é a grande palavra que Deus nos traz através do apóstolo Paulo para todos nós e para todo ser humano. Isso é, a maneira pela qual eu posso entrar na presença de Deus e me apresentar justificado, isso é, me apresentar de uma maneira correta, bonita, aceitável diante dele. A única maneira pela qual eu posso fazer isso, me apresentar justificado diante dele, é pela fé. Fé no Senhor Jesus Cristo, que veio e se deu por nós, que veio e trouxe-nos a salvação. Portanto, a justiça de Deus revela no Evangelho, de fé em fé. Por quê? Declarado isso já desde o Antigo Testamento, o justo viverá por fé. Eu queria destacar esse detalhe, porque é o seguinte: você pode achar que pela sua religiosidade, pela sua maneira correta de ser um bom cidadão, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, você então é um bom crente que faz as suas obrigações mensalmente, dominicalmente. Você pensa e você pode supor que com isso então você tem uma vida agradável a Deus. Me permita discordar de você se você tem esse pensamento. Nada do que fazemos nos dá melhores condições diante de Deus. A única coisa que nos dá boas condições e a única condição de me apresentar diante de Deus é a fé.
É a vida de fé que vai me levar diante de Deus e vai me tornar aceitável diante de Deus. Mas não é qualquer fé, é a fé no Senhor Jesus Cristo. E isso então Paulo vai trazer para essa igreja de Roma e está trazendo para nós durante esse próximo semestre. Durante esse semestre você vai poder acompanhar essa literatura. Próximo slide então nos mostra uma pergunta muito importante. Afinal de contas, quem é que deu autoridade, de onde que vem a autoridade para Paulo demonstrar essa grande verdade? Quem era esse homem? Vamos conhecer um pouquinho dele rapidamente, percebendo então os antecedentes. O próximo slide vai nos mostrar exatamente os antecedentes do apóstolo Paulo. Quem era ele? Ele era praticamente, pode colocar todo slide, ele era praticamente um rabino. É um homem sério, né? Estudante da lei e praticante da lei. E olha o que ele coloca para nós em alguns textos da palavra de Deus, principalmente no livro de Filipenses. Ele era circuncidado, era uma coisa importante para os judeus no 8º dia, e ele era da tribo de Benjamim. Ele tinha nascido fora da Palestina, na cidade de Tarso, na Cilícia. Ele é hebreu de hebreus, criou-se em Jerusalém, depois foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele era da seita dos fariseus, e quanto ao zelo, olha como ele se coloca, hein? Eu era perseguidor da igreja. Vamos dar uma olhada rapidamente em cada um desses detalhes aqui, para você ter conhecimento do que nós estamos falando, e por que Paulo se apresenta dessa maneira. O que Paulo está falando? Que ele é da tribo de Benjamim. Não sei se você se lembra, você pode, como que é mais ou menos uma aula aqui, eu quero que você participe também. Quem se lembra do nome do primeiro rei não vai ganhar concurso nenhum, não vai ganhar prêmio nenhum. Essa é para saber se o cara sabe mesmo. Quem se lembra do nome do primeiro rei de Israel? Saul. E aí você faz aquela interação. Saulo. Saulo era o nome de Paulo antes da conversão. E ele então tem orgulho de ser chamado exatamente como o primeiro rei de Israel. E de que tribo era Saul? Da tribo de Benjamim. Nós precisamos dar um presente para esse irmão. Ele está respondendo tudo. Muito bem, o que acontece é o seguinte. Paulo então tem esse orgulho. Olha, eu sou da tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim era importante, porque ela junto com Judá formaram o reino do sul. Lembra que houve uma divisão, o reino do norte e o reino do sul? E o reino do sul é aquele reino em que Deus faz a aliança com Davi, que também era da tribo de Judá. E eu acho que você deve conhecer também uma outra pessoa que também era dessa tribo. Não sei se já ouviu falar num tal de Leão da tribo de Judá. Já conhece? Já ouviram falar sobre isso? Não? É, exatamente, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Benjamim e Judá formaram o reino do sul, o reino que obtém essa bênção de Deus, e de lá vem o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha nascido então em Tarso, na Cilícia, uma cidade universitária, uma cidade de filosofia, uma cidade de gente que pensa bem nas coisas. Então veja só, ele é diferente de Pedro. Pedro tinha nascido ali na Palestina, na Galileia. João, na Galileia. E temos vários outros ali, nascidos na Galileia, e nunca tinham tido oportunidade de viajar. Paulo não, nasce no exterior e depois vem para Jerusalém. Então ele tem uma cabeça muito aberta, ele tem uma compreensão do mundo fora da Palestina. E Deus escolhe esse homem para trazer essa mensagem para nós. Alguém que tinha condições de entender a mente gentílica e colocar o evangelho do Senhor Jesus para os gentios. Lembra que ele é chamado depois de apóstolo aos gentios. Muito bem, ele é hebreu de hebreus, significa que ele é um judeu, e não só judeu, mas ele é um praticante do judaísmo. Ele se criou em Jerusalém, quando veio depois de 12 anos, mais ou menos, para estudar a lei, e estuda com o melhor professor da época, o senhor Gamaliel. Gamaliel aparece no livro de Atos, você deve se recordar um pouquinho da história desse homem. Ele é fariseu, uma das seitas mais firmes
Dentro do judaísmo, você tem saduceus, fariseus, herodianos, lembra disso daí? Jesus sempre conversando e muitas vezes dando uma dura neles. Esses fariseus eram super legalistas, mas infelizmente uma religiosidade e não uma vida de intimidade com Deus. E aí Paulo também mostra que antes da conversão, ele era tão sério na sua religião, tão convicto que ele fazia o quê? Perseguia qualquer movimento que aparecia, que ia contrário àquilo que os judeus criam, que era a passagem, a palavra de Deus. Só que quando Jesus vem, as coisas mudam. E aí então ele se torna o quê? Um perseguidor desse movimento que primeiramente chamava de os nazarenos, os seguidores do caminho. Depois só lá em Atos 11 é que eles começam a ser chamados de cristãos. Paulo então, como um judeu ainda da conversão, antes da conversão, ele tinha orgulho. Olha, eu sou um cara sério e persigo qualquer movimento que apareça que vai manchar a nossa religião. Mas o que acontece é que quando Deus intervém em nossas vidas, e Ele intervém mesmo, acontece que há uma transformação. Eu queria que você entendesse aquilo que aparece lá em Atos capítulo 9. Uma vida transformada só é transformada porque Deus nos ama. Só o amor de Deus tem o poder de fazer a mais profunda transformação na vida de qualquer pessoa. Eu creio que a grande maioria nossa, se não a totalidade de nós hoje à noite aqui, e também daqueles que estão nos ouvindo, devem ter experimentado essa transformação. E se você experimentou essa transformação, eu quero que você saiba que isso é fruto do amor de Deus para com você. O amor de Deus é tão especial, tão maravilhoso, que cuida de cada uma das nossas áreas, mas principalmente, Ele cuida da nossa vida por inteiro. Ele nos tira da velha vida e nos dá o quê? Uma nova vida. Isso que aconteceu com Paulo. Paulo, então, se você quiser olhar para esse texto, capítulo 9 até o versículo 30, do versículo 1 até o 30, nós temos essa descrição dessa transformação que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, usando-o agora como um apóstolo, como um missionário, como alguém que estava fundando igrejas e como alguém que foi usado pelo Senhor, através do seu Espírito, para produzir essa palavra tão rica que nós estamos estudando hoje. Sabe por quê? Porque isso aconteceu, porque naquele tempo houve então essa pregação. E olha que o conteúdo dela é tão especial. A pregação apostólica se resumia nessa frase que é muito bem colocada por Paulo mesmo, lá quando ele vai para a primeira viagem missionária. Um dos outros livros que os irmãos vão estudar esse semestre é o livro de Atos, e principalmente a parte 3, que é a história de missões. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária. O pastor Grava é um missionário. E mais do que nunca, nós temos que nos envolver, porque essa é a missão de Deus. A missão de Deus é missões. A missão de Deus é que nós sejamos missionários. O primeiro missionário foi o Senhor. Ele que enviou o Senhor Jesus Cristo. E eu e você temos o privilégio agora de enviar, de participar, de fazer missões. Missões está no coração de Deus. E aí os apóstolos então começaram a pregar essa verdade. Eu quero que você leia também comigo, por gentileza, esse versículo. Esse é o texto bíblico que está em Atos capítulo 13, versículos 38 e 39. Você que está em casa, se puder abrir a sua Bíblia aí, então abra e nos acompanhe na leitura que nós faremos em conjunto aqui desse texto. Por favor, todos nós juntos, então. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Dá para a gente falar um aleluia? Glória a Deus. Porque se você entendeu isso daqui, isso é sensacional.
Qual é a grande novidade? A grande novidade era a seguinte: se nós queremos ter uma vida correta diante de Deus, siga todos os detalhes da lei. Mas, sendo seres humanos, todos nós somos, espero que não tenhamos nenhum ET aqui no nosso meio. Se você é ser humano, você sabe que você não consegue viver o quê? Aquilo que a lei pede. Inclusive a lei era uma lei dura, e ela falava o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Olha só que pressão. E aí, eu e você, sendo honestos diante da lei, eu não consigo agradar a Deus. Então, o que acontece? Eu poderia ser justificado? Não. A lei de Moisés me coloca exatamente sob a condenação de Deus. Mas graças a Deus, é que agora temos uma nova mensagem. Naqueles primeiros dias era uma coisa espetacular. Hoje ainda é alguma coisa espetacular. E qual é a mensagem? É que o perdão dos pecados pode vir através de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Essa é a grande mensagem do Evangelho. É o amor de Deus que transforma, é o amor de Deus que atrai-nos para Ele e nos perdoa. O Evangelho, à medida que você crê e à medida que você recebe a fé para crer, então você é justificado e você pode então se relacionar diante de Deus sendo um justo. O justo viverá pela fé. Próximo slide vai nos mostrar então que Paulo não conhecia a cidade de Roma, mas já tinha uma igreja lá em Roma. Então a pergunta que se faz é a seguinte: como é que tem uma igreja em Roma se Paulo não fundou, se Pedro não tinha fundado essa igreja, se Mateus nunca tinha ido para lá, se Tomé não tinha ido para lá? Como é que aconteceu? É muito provável que essa igreja de Roma tenha surgido através, olha só que coisa bonita, e isso nos dá um certo desafio para que em nossas casas, para que em nossos lares, nós possamos abrir espaço para que a palavra de Deus seja pregada. Esse pessoal de Roma tinha ido alguma vez lá, aonde? Em Jerusalém. E lá em Jerusalém, exatamente um pouquinho depois da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus Cristo, houve o quê? A festa de Pentecostes. E ali, pela primeira vez, Pedro então prega a palavra, e você lembra que pelo menos 3.000 pessoas se converteram. Entre eles, ali no capítulo 2, versículo 10, aparece quem? Um grupo de pessoas que estavam orando na cidade de Roma. Creram no Senhor Jesus Cristo, tiveram experiência de salvação e voltaram para casa. E ali começaram o quê? E você sabe que no primeiro século não tinha templo. Então, aonde que eles reuniam? Nas casas, e ali se formou o quê? Uma igreja. Primeira igreja batista a igreja de Roma. E aí o que acontece? Paulo quer visitá-los, quer conhecer a doutrina deles, e quer que eles conheçam ele, porque ele nunca tinha estado em Roma. Mas ele tem um projeto muito especial ainda, de chegar com o Evangelho até o final do mundo daquele tempo. Você deve se lembrar um pouquinho, quando você estudou, que o pessoal daquela época entendia que o mundo chegava até ali, o quê? A Península Ibérica, a Bretanha, por ali. Depois dali tinha o quê? Um grande abismo. Não se conhecia o lado de cá, o lado das Américas. Então Paulo quer chegar com o Evangelho até onde? Até o limite máximo. Ele quer ir até a Espanha, mas ele quer passar por Roma e de Roma ser encaminhado para lá, e por isso então ele escreve essa carta. É bom que você, se você estiver estudando Romanos durante o semestre, você já tem essas ideias na sua mente. O próximo slide vai nos mostrar o seguinte: Paulo então, graças a Deus, consegue, pode passar todo slide, isso, ele quer chegar a Roma, e lá em Atos 19, ele fala o seguinte: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu estou levando uma oferta das igrejas gentias para Jerusalém, mas eu quero visitar Roma. Importa-me visitar Roma.
Paulo desejava conhecer Roma, e isso ele fala também nessa carta que escreve logo no capítulo 1. Olha, eu desejo muito ver-vos, eu quero conhecer vocês, eu quero manter comunhão com vocês. E lá no finalzinho da carta, no capítulo 15, ele fala também: olha, eu quero visitar vocês quando eu estiver indo para a Espanha. O meu objetivo é chegar com o evangelho até os limites do império, até onde a gente conhece o mundo. Eu quero chegar até lá, Península Ibérica. Então, se nós temos alguns espanhóis aqui, ou alguns portugueses, saiba que você talvez seja fruto de um trabalho que Paulo fez lá muito tempo atrás, no primeiro século. Há um livro do John Stott, um grande pastor inglês que faleceu recentemente, é um comentário bíblico sobre a segunda carta a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. E lá nesse livro, o Stott menciona o seguinte, que é bem provável, anote isso, eu estou vendo várias pessoas anotando, é bem provável que Paulo tenha chegado até a Bretanha. Então ele não foi só até a Espanha e Portugal, ele foi até a Bretanha, até a Inglaterra, levando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso então ele está escrevendo para Roma. Pessoal, fiquem firmes aí, eu quero conhecer vocês, eu quero que vocês me conheçam, mas eu quero que vocês me deem um apoio na minha obra missionária. Gente, Romanos é uma carta sobre missões, para que então essa igreja me ajude a chegar até a Espanha, até a Bretanha, para levar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que esse desejo não era só de Paulo. No próximo slide a gente vai ver isso, que Jesus também queria que Paulo chegasse até lá. E eu queria que a gente lesse também, por favor, vocês estão me ajudando aqui na pregação e na aula. Eu quero que vocês leiam comigo essa passagem aqui. Olha, coragem, tá bom? A partir daqui, nós vamos ler as palavras de Jesus para Paulo. Vamos lá, todo mundo junto, por favor? É Atos 23, 11. Vamos lá? Coragem, pois do modo pelo qual desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quem é que queria que Paulo fosse para Roma? Só ele? Ele queria, mas Jesus também queria. E hoje pela manhã, eu fiz uma reflexão rapidamente. Se você se lembra daquele texto de Filipenses capítulo 2, versículos 12, 13 e 14, em que nós temos a seguinte palavra, a palavra do próprio apóstolo Paulo: é Deus quem efetua em nós o quê? Tanto o querer como o efetuar, como realizar. Veja só como Deus faz as coisas em nossas vidas. Paulo tem um desejo, mas na verdade a gente podia perguntar quem colocou esse desejo no coração de Paulo. Me parece que aqui a gente tem a resposta. Deus, o Senhor Jesus, queria que Paulo fosse até a capital. Então, Deus coloca isso no nosso coração. Muitas vezes o desejo de você, se você for sondar direitinho, é Deus que está colocando essas coisas no teu coração para que a obra dele seja feita. Jesus queria que Paulo fosse para Roma, Paulo queria ir para Roma, e graças a Deus, Jesus e Paulo conquistaram esse objetivo, só que de uma maneira totalmente diferente. Imagino que Paulo, como tinha ido para outras cidades, cavalgando, ou então de navio, como você pode ler lá no livro de Atos, imaginava-se também que Paulo chegaria num navio, o pessoal recebia ele de uma maneira toda especial e assim por diante. Quando você olha para o capítulo 26 e 27 do livro de Atos, você vai ver que Deus conduz Paulo para Roma mesmo. Só que conduz de uma maneira completamente diferente daquilo que nós poderíamos imaginar. Qual era a maneira que a gente imaginaria que Paulo estava querendo chegar? Num belo navio, tranquilo e tal, com muita gente, ou até talvez um tapete vermelho para recepcionar. Esse é o grande apóstolo Paulo, está chegando, coitado. Ele chega lá, caindo aos pedaços. Depois do capítulo 27, você vai ler, é o quê? Naufrágio, é jogar os mantimentos do navio no mar, é chegar na ilha de Malta, lembra disso daí? E ainda leva o quê? Uma
picada da cobra. Mas, meu amigo, um pastor, um missionário, sendo assim tratado por Deus, e pior ainda, ele vai ficar 2 anos preso. Ele já estava 2 anos preso em Cesareia, e agora vai ficar mais 2 anos preso em Roma. Paulo chega em Roma, que era governada por quem? Olha o nome da peça: Nero Cláudio César Augusto Germânico. Eu fiz uma pergunta hoje pela manhã e vou fazer a mesma pergunta hoje à noite. Você conhece, alguém daqui conhece alguém chamado Nero? Pô, o que é isso, irmão? Só cachorro, o que é isso? Alguém conhece aí na galeria alguém chamado Nero? Se alguém levantar a mão, depois eu quero saber, você vai ganhar um prêmio. Mas não. Exatamente, esse nome a gente dá para cachorro. Tem uma porção de cachorro chamado Nero. Coitado do cachorro. Mas é esse homem que estava governando o Império Romano, era a principal autoridade do Império Romano nessa época, na época de Paulo, na época de Pedro. E é esse homem que leva então à morte tanto Paulo como o apóstolo Pedro. Pedro morre, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Você lembra disso daí? Mas Paulo, como é cidadão romano, ele é degolado. Ele é degolado. E os dois, no entender de Nero, eu vou acabar com os 2 líderes principais do cristianismo, porque agora eu termino com isso daí. Morre um, nasce um montão de crente. É que nem aquelas ervas, né? Você tira uma ervinha aqui do chão, daqui a pouco ela está espalhada por aí. Glória a Deus por isso, porque o sangue dos mártires produz novas vidas. E assim, Nero é derrotado no seu objetivo. Próximo slide vai nos mostrar rapidamente como que era o ambiente lá de Roma. O templo de Júpiter, o palácio de Nero, o Senado, então eram as grandes construções lá da cidade, e era realmente uma cidade especial. Olha só, 1 milhão de habitantes naquele tempo era muita gente, Só que, dá uma olhada no seguinte slide, por favor, no seguinte slide. Parece que, eu não sei se a gente tem alguma semelhança com algum lugar aqui. A maioria era de escravos, pobres, e poucos ricos faziam o quê? Mandavam no pedaço. Não sei se você se recorda de algum lugar que isso pode estar acontecendo também. E, na verdade, tudo isso mostrava o quê? Que o império estava vivendo em quê? Decadência social, política, econômica, moral e religiosa. É Deus fazendo coisas assim incríveis, colocando uma igreja fundada por, entre aspas, leigos, cristãos que não tinham uma habilidade maior, colocando uma igreja ali no meio desse antro. E aí Paulo então quer visitar, quer conhecer, e escreve esse tratado teológico para que a igreja pudesse conhecê-lo rapidamente. Aí você fica perguntando o seguinte, eu mencionei agora há pouco que ele ficou 2 anos preso em Cesareia e agora está ficando 2 anos preso em Roma. Na casa alugada, ele, ao invés de ficar chorando, ai meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, cadê meu Deus, etc. e tal, não, ele continua trabalhando, ele continua servindo o Senhor. E eu queria chamar a sua atenção para logo no comecinho do culto, se você estava aqui, o que nós ouvimos hoje de testemunho foi exatamente isso. As dificuldades vão acontecer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque a vitória já é nossa, a vitória do Senhor Jesus é vitória nossa, Ele compartilha essa vitória conosco.
E aí, ao invés de Paulo ficar lá chorando, por que eu sou missionário e estou preso aqui, sem poder ministrar durante 2 anos em Cesareia, e agora mais 2 anos em Roma, sabe o que ele fez? Se você olhar no primeiro capítulo de Filipenses, ele fala, olha, eu estou alegre, porque eu sei que a minha prisão tem despertado muito mais gente para proclamar o Evangelho. Dá para a gente entender que nós podemos olhar a vida sob 2 prismas, sobre o prisma humano, que é limitadinho, que a gente só consegue olhar na ponta do nosso nariz, mas quando a gente olha para a nossa vida sob o prisma, sobre a visão de Deus, é uma coisa muito maior. O que Deus está fazendo na nossa vida? Alguém podia falar, puxa, esses homens, essa família tão querida que serve a igreja, como é que Deus permite que roubem um carro dele? Deus quer mostrar o seu poder, e para mostrar o seu poder, algumas vezes, Ele faz coisas assim, que nos deixam até abalados, sem entender. E o que aconteceu? Imagina, eu quero que você imagine comigo, essa experiência que o Pedro teve. Pedro é um menino pequeno, que orou e pediu para Deus devolver o azulzinho. Esse menino nunca mais vai esquecer disso, de que Deus responde às nossas orações. Agora, você já pensou o que Deus vai fazer na vida desse menino? Dá para entender o que Deus faz com as nossas vidas? A nossa vida muitas vezes quer ser vivida, nós queremos viver de uma maneira certinha e tal. Deus faz umas coisas malucas, porque Ele é um Deus criativo e Ele domina tudo. Então, esses 2 anos que ele fica lá preso em Roma, o que ele faz? Ele escreve o quê? Vamos lá para o próximo slide. Ele escreve cartas para 3 igrejas e para uma pessoa muito querida. Escreve para os Efésios, para os Filipenses, para os Colossenses, e ainda de sobra faz um bilhetinho para Filemão. Que um capítulo que não tem nem número de capítulos, só tem versículo, é um bilhete, né? Então, veja só. Mas o que é mais interessante, e Deus é maravilhoso, pessoal, por isso, não é Nero que manda no mundo, não é o Trump, não. Quem manda no mundo, sabe quem é? É Deus. E Ele não só manda no mundo, Ele manda na minha e na sua vida. A nossa vida está guardada pela poderosa e bondosa mão de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? 2 anos preso. Cada 6 horas, renovava a guarda pretoriana, isso é, guarda de elite de Roma, do imperador, e a cada 6 horas vinha um soldado para ficar algemado com Paulo. Falta 10 minutos. Pessoal, é que vocês não estão vendo, eles ficam fazendo sinal aqui, que coisa. Eu vou até nem olhar mais para esse lado. Mas então é o seguinte. Olha só. Cada 6 horas vem um soldado. E aí imagina o que Paulo está conversando com esse soldado. Está falando sobre a Fiorentina, sobre a Lazio, sobre a Udinese. Quem se lembra da Udinese? Lembra? O Zico jogou lá. Não, Paulo está falando sobre Cristo. E agora, durante 2 anos, esses caras se converteram. É guarda da elite se convertendo e fundaram o quê? Uma igreja no palácio de Nero. Dá para entender que Deus é criativo? Deus de vez em quando Ele fala, vocês querem saber quem sou eu? Eu vou fazer umas coisas estranhas, que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu sou o Nero, eu sou o dono do mundo. Que dono do mundo, ok? Quem é dono do mundo é o nosso Deus. E exatamente você que está matando meus servos, exatamente no teu palácio, eu vou colocar uma igreja. Dá para a gente ver o senso de humor de Deus? Gente, coloquemos as nossas vidas completamente descansadas na mão de Deus. O testemunho do Pedro foi esse, né? Eu relaxei, eu deixei. Senhor, me devolve o carro. E deixa que Deus, e Deus devolveu.
Você está passando por alguma tribulação, talvez amanhã, né? Está começando o ano, embora o ano vai começar a partir do dia 15, 16 de fevereiro. Você sabe como que é o Brasil, né? Você sabe por que a gente comemora dia 1, mas na verdade começa a trabalhar só depois, né? Então, qual é a tua dúvida? Qual é a tua dificuldade? Saiba que Deus está comandando o espetáculo. É Ele que está cuidando de todos os detalhes. E assim, Deus cuida de Paulo de uma maneira tão especial que faz com que ele faça o quê? Funde uma igreja no palácio do imperador. É impressionante. E ainda essa igreja é tão legal que manda um abraço e um ósculo santo para o pessoal de Roma. Está lá em Filipenses 4, 22. Mas estamos chegando no final e eu queria agora que quem tivesse aí no slide, pode passar para o penúltimo slide. Porque aqui você tem uma coisa realmente muito interessante, isso aqui. Olha o que você vai estudar durante março, abril, maio e junho. É pouco tempo, mas se você adquirir o livro, se você adquirir os materiais que o pessoal da Escola Dominical vai te fornecer, você vai poder depois curtir mais ainda o livro de Romanos. O livro de Romanos, ele mostra uma coisa muito interessante. Vamos tentar entender por que a razão da carta. Paulo quer chegar até a Espanha, mas Paulo quer chegar à Espanha via Roma. Para chegar em Roma, primeiramente, ele tem que ser conhecido pela igreja e ele quer visitar para conhecer a igreja. Para ser conhecido pela igreja, uma vez que ele nunca tinha estado em Roma, o que ele vai fazer? Ele faz uma declaração de fé. Eu acho que a igreja aqui, o pastor Grava já deve ter experimentado isso. Nós temos muita gente querendo ir para missões. E aí, muitas vezes, a igreja, a pessoa, sabendo que a igreja é missionária, vem e faz um pedido. E a igreja tem que ter essa sensibilidade de ver quem é essa pessoa, para poder enviar. E aí, então, pede um testemunho e tal, convive com ele, para que, então, depois possa abençoar e enviar. Nós fazemos isso na rádio. Nós queremos um novo funcionário e nós pedimos que ele faça uma declaração de fé. O que ele crê, qual foi sua experiência, assim por diante. E aí, então, nós falamos, poxa, essa pessoa é legal e tal, entrevistamos, e aí ele começa a participar do nosso quadro de funcionários. O que Paulo faz? Antes da igreja pedir, ele fala, pessoal, eu quero que vocês saibam no que eu creio. E eu vou dividir essa minha carta de intenção, mostrando 5 verdades que eu creio que vocês vão poder me conhecer. E ele mostra então como é que ele vê o evangelho de Deus. A carta aos Romanos, alguns chamam a carta da fé, etc e tal, mas a carta aos Romanos declara o evangelho de Deus, mostra-nos o evangelho de Deus. O que é o evangelho? O evangelho é a seguinte mensagem, em 5 pontos. Primeiro, o ser humano tem um problema, qualquer um de nós que está aqui nessa noite, vocês estão nos ouvindo pela internet, vocês estão nos acompanhando pela Rádio Transmundial, você tem um problema, e o problema é pecado. Pecado é alguma coisa que não agrada a Deus, e nós então perdemos a nossa relação com Deus, por causa do nosso pecado. E se Paulo deixasse somente essa notícia, seria uma notícia frustrante. O homem é pecador, e é verdade. Mas Paulo percebe a beleza do evangelho, mostrando então que Deus não nos deixa desamparados. Deus providencia o quê? Providencia a fé. A fé é um dom de Deus. A fé que você tem é um presente de Deus, para que você creia na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, esse problema que nós temos pode ser eliminado quando nós cremos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus tem nos dado fé, podemos crer no Senhor e assim termos o perdão dos pecados. Mas aí, você fala, bom, para que Deus quer isso daqui? Porque Ele quer nos dar uma vida nova. Ele quer nos dar uma vida completamente diferente.
uma vida com significado, uma vida com valor, uma vida que pode ser uma bênção para as pessoas que nos cercam. E essa vida nova você vai encontrar no capítulo 5, 6, 7 e 8. Eu só gostaria de destacar um ponto desse pedacinho aqui. A nova vida, pessoal, só vai ser vivida, sabe como? No poder do Espírito Santo. Capítulo 8 mostra isso. Nós estamos justificados. Quem vive no Espírito já está livre da condenação. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Essa nova vida é a vida de Cristo em nós. Ao escrever aos Colossenses, ele fala: o mistério que estava oculto agora foi revelado. Qual é o mistério? Cristo em vós, Cristo em vocês, Cristo em nós, esperança da glória. Esperança da glória. Essa é a grande bênção, essa nova vida. E aí Paulo fala de uma reflexão, já que é uma igreja mista de judeus e gentios, ele lembra os judeus e lembra os gentios como é que Deus tratou com o seu povo lá naquele tempo do Antigo Testamento. E ele trata de uma maneira muito especial. Deus atrai-nos a Ele, Ele que nos chama e nos dá a sua graça. E assim ele mostra que, como Deus tratou com Israel, Ele trata conosco também. Você está hoje à noite aqui, sabe por quê? Porque Deus te trouxe. No fundo, é porque Deus tem esse plano para você estar aqui com os irmãos, ouvindo essa programação, participando disso, sendo alimentado com essa palavra que Deus tem trazido para nós nessa noite. Por quê? Porque no final das contas, Ele quer que você seja uma pessoa, um filho dEle, um servo de Deus que sirva. Ele quer que a nossa nova vida seja uma vida de serviço. Serviço a Ele, serviço à própria igreja, serviço à comunidade, serviço àquelas pessoas que estão carentes, que precisam dessa luz que o Vavá cantou para nós agora há pouquinho. Se você prestar atenção, e se você estudar, você vai ver que rico conteúdo nós temos na carta de Paulo aos Romanos. É um conteúdo assim maravilhoso, que revela o quê? O plano de Deus para conosco. O plano de Deus para conosco. E nesse sentido, então, realmente vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu quero te estimular a frequentar a classe de escola dominical, a estudar o livro de Romanos. Hoje de manhã nós trouxemos vários livros de Romanos, comentários para você estudar, mas acabou. Então, o pessoal da noite não vai ter nenhum, mas você vai receber aqui ainda. Eu já me comprometi com o pastor Marcos, nós vamos trazer mais livros, se você quiser depois comprar para adquirir, para estudar, você vai ter. Na verdade é o seguinte, essa é uma grande e maravilhosa iniciativa da igreja de voltar a estudar a Bíblia na escola bíblica dominical. Qual é a melhor escola do mundo? É a escola que se reúne nos domingos. Para estudar o quê? Não é qualquer livro, é a palavra de Deus. Então a minha palavra nessa noite é de estímulo. Estímulo para que você venha para a escola dominical, estude e cresça. Se apresente ao Senhor com uma vida nova, uma vida que sirva para a glória de Deus, para que muitas pessoas ainda conheçam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a igreja nesse propósito de estudar a Bíblia, que Deus possa abençoar a cada um de nós, amando a palavra de Deus e estudando a palavra de Deus. Amém.